Shalom, amados do Altíssimo, paz seja convosco. Vamos já iniciar na próxima semana nosso jejum. Você já conhece as festividades, de Purim, mas você já ouviu falar de Purim local? O que é o Purim local? Você vai saber nesse vídeo. Hoje é sábado, dia 8 de março, dia das mulheres, Parabéns a todas as mulheres, todos os dias são de vocês. Vocês são a obra-prima da criação, a bênção do Senhor sobre vocês. Então, se você está vendo esse vídeo antes do dia 13 e 14 de março, tá? É muito importante, tá bom? Porque você vai ver como vamos jejuar nesses dias, tá? E por que é importante jejuar? Dia 13 e 14 de março nós celebramos, algumas festividades, chamado Purim. No dia 13 e 14 de Adar. Só que é interessante que nesse ano tem um adendo, tem uma lua de sangue bem no dia da festa de Purim. Então essas festividades são um memorial. Inclusive hoje, sábado, é conhecido como Shabbat Zahor, um sábado de memórias, de coisas que aconteceram no passado e que se repetiram ao longo da história e que como você pode se precaver de certas situações, opressões, através de uma vida espiritual, de oração e jejum, tá? Então, em Purim, esse ano de 2025, vai haver uma lua de sangue. É muito interessante, Você tem que discernir os tempos que nós estamos vivendo, pelo menos aqui no Brasil, Nós vimos no livro de Daniel, quando coisas estavam acontecendo lá no reino celestial, quando ele teve uma visão e viu ali o príncipe da Pérsia, Depois viria o príncipe da Grécia, os principados demoníacos, E então nós estamos aprendendo que há um espírito que tem se levantado nesses dias, o espírito de Amã, o espírito de Agag, a Malequita. Assim como Jesus mesmo, Yeshua, falou em Apocalipse, sobre uma das igrejas lá, sobre Jezabel, A gente não sabe o nome daquela profetisa, se era Jezabel realmente, mas o espírito, que estava sobre Jezabel estava sobre aquela igreja. Então também assim o espírito da Pérsia, o espírito de Amã, de Agag, Amalequita, também está surgindo nesses tempos que estamos vivendo, tá? Então a história de Amã e também de Assuero, ou Ahasverosh, eu não vou contar nesse vídeo para vocês sobre a história do livro de Esther. Eu falei ano passado, fizemos uma celebração, uma festa, Vou deixar aqui nos cards, nos comentários aqui, no final do vídeo, você envia a mensagem sobre a Esther, o livro de Esther, tá bom? É bem interessante isso, a mensagem que nós ministramos, tá? Tá no nosso canal no YouTube. Mas esse vídeo sobre Purim local. Como assim Purim local? O jejum que você vai fazer tem a ver com uma libertação aonde você está, onde você mora, Ou seja, além do Purim, lá da palavra do Senhor, onde aconteceu as festividades ali, primeiro que a palavra Purim quer dizer sorte, ou destino, Então lançaram-se sortes para saber qual seria o destino do povo de Israel. Mas ao longo, dos séculos, houve outros livramentos para o povo de Israel também e para o povo de Deus, Então esse vídeo sobre o jejum, sobre Purim, mas o Purim local, Você vai ver que houve livramentos. Eu não vou aqui me estender muito, tá? Mas houve, por exemplo, Purim de Vidim, Purim de Gumudina, Purim de Burquilo, Purim de Tiberíades, Purim de Nardona, Purim de Saragoza. Se você tem aí o celular na palma da sua mão, você pode perguntar para a sua inteligência artificial o que é cada um desses purims, tá? O Purim dos cristãos ou das bombas, tá? São libertações que ocorreram, tá? Ao longo dos séculos, E o povo de Israel conseguiu grande livramento por meio de oração e jejum. Por exemplo, eu vou falar do Purim Adom, que é o Purim vermelho que houve em 1541. Então, o Purim Adom foi um evento comemorado, pelo povo de Israel, os judeus da Argélia, em 4 de Shesvan, de 1541, para celebrar sua salvação milagrosa da invasão do rei Carlos V da Espanha. Além da tempestade devastadora que destruiu a frota espanhola, um terremoto foi relatado como parte dos eventos que impediram a conquista da cidade. Ou seja, os judeus da Argélia, estavam sofrendo ali uma grande pressão, porque o rei Carlos V da Espanha, ele estava para invadir a Argélia, uma frota enorme ali
de navios, né? Então ele foi imperador do Sacro Império Romano Germânico e rei da Espanha. Ele tentou conquistar a Argélia para expandir seu domínio na América, no norte da África e acabar com os corsários, né, os piratas otomanos. Aí esse rei, Carlos V, ele reuniu uma enorme frota de 500 navios e 20 mil soldados para invadir a cidade. Então os judeus que habitavam a Argélia ficaram com medo de ser obrigados a se converter ao cristianismo romano, tá? Porque era um cristianismo por imposição, por Roma, ou você aceita Jesus ou morre. E jamais o Senhor falou sobre isso. Então os judeus que se viviam ameaçados, né, por esse rei, jejuaram e oraram. Porém, durante a invasão, 2 fenômenos naturais ocorreram de forma inesperada, né? Quando esse rei Carlos V tentou invadir ali a Argélia para dominar e forçar o pessoal a se converter, houve uma tempestade violenta que atingiu o litoral argelino, afundando muitos navios espanhóis e desorganizando suas tropas, e um terremoto abalou a região, agravando ainda mais os caos entre os invasores. Então a combinação de tempestade e terremoto, você acha que foi coincidência? Foi vista como um sinal divino pelos judeus e pelos muçulmanos. Olha só, até os muçulmanos viram isso, o povo vivia junto em paz, tá? Os muçulmanos e os judeus, que defendiam a cidade. Os espanhóis ficaram desorientados e enfraquecidos, permitindo que as tropas otomanas, lideradas por Hassan Aga, contra-atacassem e expulsassem os invasores. Então celebraram, né, o Purim Adon, Purim Vermelho, onde ali eles jejuaram, oraram e houve ali um terremoto e uma tempestade violenta que afundou muitos navios. Também houve o Purim de Sharif, que ocorreu, né, sob o cerco de Trípoli por Ibrahim Sharif em 1705 e é conhecido como Purim de Sharif. Então, nesse ano de 1705, Ibrahim Sharif, governador de Tunis, sitiou a cidade de Trípoli, que na época estava sob controle do Império Otomano e era governada pelos Caramanlis. Qual que é o motivo dos conflitos, né? Então, o Sharif, após consolidar seu domínio sobre Tunis, tentou expandir seu território e assumiu um cerco contra Trípoli para tomar os otomanos. E durante o cerco, os judeus da cidade estavam em grande perigo, pois qualquer mudança de governo geralmente resultava em violência, perseguições ou imposição de tributos, impostos abusivos. Então, houve ali durante o cerco, olha que mistério, uma epidemia misteriosa que atingiu o exército de Ibrahim Sharif, causando grande número de mortes entre seus soldados. Doenças como peste bubônica, tifo, né, ou disenteria eram muito comuns durante campanhas militares na época devido às más condições sanitárias, e com seu exército enfraquecido pela doença e enfrentando resistência das tropas otomanas, Ibrahim Sharif foi forçado a retirar suas forças de Trípoli. Então os judeus da cidade interpretaram essa reviravolta como um milagre divino, salvando-os da possível destruição. Então foi estabelecido o Purim de Sharif. Como gratidão por esse livramento, a comunidade judaica de Trípoli instituiu o Purim de Sharif, celebrando anualmente no dia 11 de Resvan. Essa data passou a ser um dia de banquetes, alegria e orações especiais, semelhante ao Purim bíblico, tá? Então esse Purim de Sharif, em 1705, ocorreu quando o exército de Ibrahim foi atingido por epidemia mortal durante o cerco de Trípoli, resultando em sua retirada e na salvação milagrosa dos judeus da cidade. Esse evento foi tão marcante para a comunidade judaica local que se tornou uma celebração anual. E além outros, amados, teve o Purim de Quios, Purim de Shiraz, Purim de Rhodes, Purim de Cairo, Purim de Pádua, onde houve um grande incêndio, né? E o povo de Israel que estava ali morando ali nessa região clamou, orou, jejuou e veio chuva, né? E o fogo foi apagado. O Purim de Firenze também, o Purim de Florença, tá? Então chegou um jejum para o livramento local, né? É o jejum de Purim, mas o Purim local, aonde você está residindo. É em São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Porto Alegre, Paraná. Então você tem que entender o contexto desse jejum nas entrelinhas, porque o espírito de Amã ressurgiu nos dias atuais, tá? Então eu quero ler para vocês alguns trechos aqui sobre o livro de Esther, para você entender que esse espírito de Amã está
ativo e operando nos dias atuais. Então, você já conhece a história de Esther, né? Eu só vou ler alguns detalhes que estão na entrelinhas e às vezes você desconhece a história, tá? Por exemplo, o nome da rainha Vashti, tudo começou por causa dela, né? A Vashti, a palavra Vashti significa linda, formosa, né? E olha que interessante que eu vou lhe falar lá no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 10 a 12. No 7º dia de banquetes, 7º dia era um dia de Shabat, tá? O rei já havia bebido bastante vinho, eram 6 meses de festa, né? E estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bistá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vashti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza, ou seja, a desejassem. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Por que Vashti, a linda, não apareceu para cumprir a ordem do rei? Agora eu quero que você faça um estudo por si mesmo, tá? Procure livros, história, existem comentários, tá? Existem situações que vão esclarecer esse assunto. Então, segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, alguns rabinos, falaram que o pedido do rei, né, o rei Achashverosh, tinha conotações humilhantes. Mas por que ele queria, humilhar Vashti, a linda? E detalhe, alguns até sugerem que ele queria que a rainha Vashti aparecesse desfilando, né, apenas com uma coroa na cabeça, ou seja, nua. Ele queria que os homens, os reis, os ministros, os príncipes, vissem a sua mulher nua, desfilando com uma coroa na cabeça, né? E a desejassem. Olha a mulher que eu tenho, né? Só que, por que será que Vashti, né? Ela se recusou a aparecer, tá? Porque, primeiro, Vashti poderia ser de uma linhagem real. Algumas tradições falam que a rainha Vashti era neta de Nabucodonosor II. Tá? Você vai ver a história lá, né, de Daniel na Pérsia, houve ali invasões, né? Então parece que ela era neta de Nabucodonosor II, aquele que teria destruído o templo, lá, o segundo templo lá em Jerusalém, a ser exibida como objeto. Então também as pessoas podem pensar, os estudiosos, que ela recebeu uma maldição divina. Que maldição? Que maldição que ela tinha, essa mulher formosa? Parece que a Vashti desenvolveu uma lepra, né? Ou que cresceu uma cauda como castigo divino. Você vai entender. Uma cauda, existe uma doença chamada síndrome da cauda equina, uma enfermidade, você pode procurar na internet. Isso explicaria porque ela teria ficado envergonhada de aparecer em público em nua, porque ela estava com a pele toda manchada, né? Mas por quê? Olha, muito interessante. Se é o 7º dia, né, um Shabat, e o rei mandou ela ficar só com a coroa real e aparecer nua, isso tem a ver com o que ela também estava fazendo com o povo de Deus, tá? Ela humilhava, né? Segundo algumas tradições, ela humilhava as mulheres judias, as hebreias. Segundo o Talmud Bavli Megillah 12b, afirma que a rainha Vashti, ela forçava as mulheres judias a trabalharem nuas e nos sábados. Olha que humilhação. Vashti costumava trazer as filhas de Israel e obrigá-las a trabalhar despidas no Shabat. Era o 7º dia, dia de descanso, ela obrigava as mulheres a trabalharem ainda nuas, né? Esse trecho sugere que Vashti não respeitava os costumes judaicos e forçava suas servas a violar o Shabat, o que seria um ato extremamente cruel. E este comportamento é interpretado pelos rabinos como um dos motivos pelos quais ela foi punida e deposta. E qual que foi a justiça poética da humilhação de Vashti, né? Então, segundo um estudo Midrash Esther Rabbah 4.9, conecta a punição de Vashti ao seu próprio comportamento, né? Os rabinos dizem que Deus a castigou da mesma maneira que ela humilhava as suas servas. Por exemplo, ela as fazia trabalhar nuas,
ela foi forçada a aparecer nua no sétimo dia. Ela se orgulhava da sua beleza, mas ela foi afligida por lepra ou cresceu macado, segundo a tradição midrásica, né? Então essa ideia reflete um princípio recorrente no pensamento rabínico chamado de midah keneged midah, medida por medida. Ou seja, a punição de uma pessoa reflete seus próprios atos. E a Vashti também era como uma mulher opressora dos judeus. Alguns textos rabínicos indicam que Vashti não apenas humilhava as servas judias, mas também desprezava o povo judeu em geral. Olha o espírito aí de Vashti, né? Isso se deve ao fato que, segundo algumas tradições, ela era neta do Nabucodonosor II, né, que destruiu o templo de Jerusalém, né, e exilou os judeus para a Babilônia. E o seu casamento também com Ahasverosh, né, Assuero, representaria a continuidade da opressão babilônica contra os judeus. Os rabinos consideravam como um adversário do povo judeu, enquanto Esther era vista como a sua redenção. E quais são essas opressões dos dias atuais? Por exemplo, você já viu que absurdo que houve no Grammy 2025? Um famoso rapper obrigou sua esposa a aparecer nua. E ainda ele fez declarações contra o povo de Israel, né? E justamente isso, né? Esse espírito, né, de Amã fez ali também a sua mulher aparecer nua ali, uma modelo famosa, né? E as suas ex-namoradas falavam que ele fazia forçava mesmo porque queria que os homens cobiçassem a sua mulher. Olha que homem doente. E ainda mais ele fez declaração antissemita, ou seja, contra o povo de Israel. Olha aí, o que tinha a ver falar essas coisas numa festa como o Grammy? O que tem a ver isso, né? Ainda a mulher dele desfilar nua ali. Sabe? É muito estranho isso, né? Muito estranho. Será que é coincidência isso ou o espírito da peste está por aí? Então, só que detalhe interessante, voltando no texto de Esther, antes do rei Assuero tomar uma decisão, ele consultou os sábios. Primeiro, em Esther 1, do 13 ao 15. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Ou seja, ele não queria tomar nenhuma atitude sem consultar os sábios. Olha, pelo tempo que estamos vivendo agora, que o sol, lua, as estrelas, né, tem algum sinal onde eu sou autorizado a fazer isso para que não vá prejudicar o meu reino, né? A gente vai falar sobre isso. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setara, Adamatá, Tarsis, Meres, Marcena e Meucão, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Sobre o que isso devia fazer, segundo a lei, a rainha Vashti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos, tá? Algumas tradições falam que o rei consultou os sábios judeus. Você lembra que lá na Babilônia, né, os sábios ali, o chefe deles foi Daniel, né, que é conhecido como Beltesazar. Ali tinha o espírito dos santos deuses, né, como fala, mas o espírito de Deus, e ele interpretou muitas coisas, né, referente, né, a governos, como Nabucodonosor, tá? Então ele foi o chefe ali nesses tempos de Nabucodonosor, né? E sabendo desse conhecimento, né, então o rei Ahasverosh, ele consultou os sábios judeus, os sábios que entendiam dos tempos, né, com base nos sinais, sol, lua e estrelas, né. A Talmud Megillah 12b fala que interpreta que os conselheiros do rei eram astrólogos e magos que previam o futuro com base nos astros, né. Assuero consultou para saber se era um bom momento para tomar uma decisão contra Vashti. Isso indica que os persas seguiam uma tradição de tomar decisões importantes baseando-se na astrologia, algo que era comum entre os reis antigos, tá? Então, você vai ver que para o povo de Israel, né, o Senhor, ele abomina, né, os fitadores de estrela, né, no sentido de guiar a sua vida por isso. Mas Deus criou os luminares do céu, tá lá em Gênesis capítulo 1, né, para sinais, para festividades, né, Moed, também ali, dias especiais, né, Moedim. Então Deus criou o Sol, Lua, estrela, planetas, né, como sinais também, né. Você viu que houve um alinhamento aí, né, no nosso céu, né, sobre sete planetas, né. E também nesse dia de Purim vai acontecer uma lua de sangue. Então que estranho tudo isso, né.
E quando você vai ver, por exemplo, esse Daniel, ele tinha ali uma escola ali, digamos assim, desses sábios, né, do Oriente, e ensinou muita coisa para esses sábios aqui, tá? Por exemplo, você lembra quando nasceu o Senhor Jesus, né? Quem foi vê-lo ali? Os sábios que entendiam dos tempos, né? Os magos do Oriente, eles observaram uma estrela, a estrela, né, que fala estrela de Jacó, né? A profecia de Balaão, foi Balaão que profetizou sobre isso, né? Balaão tinha falado sobre isso lá em Números, se não me engano, capítulo 22, onde ele fala, né? Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro de Israel, né? Ou seja, né? O Messias, né? O rei, o governo do mundo, né? Sobre o Messias. E esses magos do Oriente foram lá até lá conhecer o Messias, né? E conheceram. Até no dia que Yeshua, o Senhor Jesus, foi crucificado, né? O sol escureceu. Se cumpriu a profecia do profeta Amós. Lá em Amós 8, 9, 10 diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e cabos sobre sua cabeça, e farei que isso seja como um luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras, né? Então esse versículo tem a ver com cumprimento direto na crucificação do Senhor, reforçando que Yeshua estava sofrendo em favor do povo, tá? E também quando há assim sinais, né, nos céus, né, é um presságio cósmico para o mundo, né? No pensamento judaico, eventos cósmicos como eclipses eram frequentemente vistos como sinais divinos. Então a escuridão podia indicar um momento de transição na história da humanidade, marcando o sacrifício de Yeshua como ponto de virada da redenção. Então, nos tempos atuais, meus amados, 2025 ou 5785, o espírito de Amã é o espírito de Amaleque, querendo destruir o povo de Deus e roubar seus tesouros, tá? Aí você conhece a história de Esther, que, né, no livro houve o dia, né, planejado para atacar, né, que eram sortes, Purim, né, do dia 14 de Adar foi programado para isso, né? E lá em Esther, capítulo 4, fala que Mordecai rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade e clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E houve entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação, e muitos se davam em pano de saco e em cinza. Então, quando Ramã decidiu fazer uma forca para Mordecai, Deus tirou o sono do rei Ahasverosh e na madrugada pediu para ler os últimos atos do governo e descobriu que Mordecai foi responsável pelo livramento de morte. Não foi feito nada a respeito de retribuição a ele. Então, né, depois o rei Ahasverosh, chamando Amã, né, falou: o que se faz para alguém que o rei queira honrar, né? E Amã achou que ele fosse o caro, né? Pensou que seria recompensado pelo rei, foi obrigado a desfilar com aquele, né, para aquele que construiu a forca, e tinha que puxar o cavalo ainda, levar Mordecai e clamar na cidade assim: assim o rei faz com aquele a quem deseja honrar. Enfim, essa aqui é a história que você já conhece, né? Então depois você sabe que a Esther preparou um banquete. Ele estava 3 dias, 3 noites em jejum, sem comer, sem beber, ela e seu povo, né? Passando por um momento do vale da sombra da morte ali, um jejum coletivo, né? E Amã foi morto na própria forca. Mordecai ganhou posição no reino, influência em todo o império, e o decreto não pode ser revogado, mas deu o direito do povo de Israel se defender e contra-atacar. Então a ordem é celebrar Purim no dia 14 do mês de Adar, no dia 15 do mês, como o dia em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Pode ler o livro de Esther, quando eles queriam se tornar como judeus, porque viram o que Deus fez por seu povo, tá? Então agora, vamos direto agora sobre o jejum. Você viu aqui o contexto. Quem que deve jejuar agora, essa semana? Dia 13, 14, 15, 3 dias de jejum. Quem que deve jejuar? É para todo mundo? Calma. É para você que está oprimido. Está oprimido? Passando por uma grande batalha, uma aflição? Você está vivendo um luto que ainda não aconteceu? Você está pressentindo de que algo está para acontecer muito próximo de você, você não sabe como agir? Então esse jejum é para você, tá? Como jejuar o Purim local? Você viu que houve muitos livramentos, né? Aqui a história conta sobre isso.
Você quer livramento no local onde você mora? Então é assim, no quinta-feira agora, dia 13 de março, vamos iniciar o jejum de Purim local, tá? Vai ser até o sábado à noite ao pôr do sol no dia 15 de março. Como é que você vai fazer esse jejum, tá? Depende da sua saúde, da sua fé, da sua força, consulte o médico, tá? Por exemplo, não coma nada na quinta, na sexta, no sábado, até meio-dia. Ou 3 da tarde. Você aguenta 3 da tarde? Não coma nada sólido, tá? Ou até pôr do sol. Pode beber água? Pode. Café, suco, né? Chás. Depende da tua saúde e força. Então, quinta, sexta e sábado, tá? Pastor, posso usar um pano de saco? Pode. Se tem pano de saco, para se humilhar, se humilhe. Não estou fazendo nada de mal. Jesus falou sobre isso. Em Apocalipse fala sobre isso. Já falei sobre isso aqui já várias vezes. Sobre pano de saco. É uma atitude que você está colocando para fora, está no teu coração, tá? Porque Mordecai jejuou como pano de saco, ele e o povo de Israel, tá? Para que houvesse uma mudança, né, de Purim, mudança de sorte, um destino novo. Então você pode usar pano de saco na sua casa, tá? E é um tempo de jejum, de orações, clamando por livramento, tá? Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 13 de março, não tem problema, jejue pelo menos um dia, tá? Você vai ficar 3 dias sem comer, sem beber? Olha só, cuidado, tá? Eu já fiz isso já, né? E esse que eu trabalho muito, né? Eu ocupo muito pensamento com o trabalho, eu sou desenvolvedor de engenheiro de software, né? Então aproveite para fazer um final de semana, quinta, sexta, sábado, né? Ou, sabe, mas você pode ficar sem comer até meio-dia? Então fique sem comer até meio-dia, depois se alimente normalmente, tá? Mas assim, não ponha a sua vida em risco, sua vida é importante, tá bom? Então, o espírito de Amã é um espírito opressor, o espírito de Amaleque, o povo de Amaleque. O povo de Amaleque, os amalequitas, é um povo que atacava covardemente, atingindo os mais fracos e cansados, tá? E o rei Saul, lembra do rei Saul? Recebeu ordem de Deus, por meio do profeta Samuel, para destruir completamente os amalequitas, incluindo o seu rei Agag. Né? Saul desobedeceu e poupou Agag, o melhor do rebanho, que resultou na sua rejeição como rei por Deus. Né? Só que mais tarde, no período persa, olha que interessante, no livro de Esther menciona Amã, ele era descendente desse Agag, como inimigo dos judeus. Olha o serviço mal feito, né? Uma ordem ali divina, né? Aconteceu isso. Isso sugere que os remanescentes amalequitas ainda existiam. Só que Esther, que era da mesma tribo de Saul, Benjamim, ela tinha que terminar o serviço então, né? Só que qual é os amalequitas atualmente, né? O que é o espírito de Amã? São todos aqueles que querem perseguir o povo de Israel, todos aqueles que levantam bandeiras contra o Estado de Israel, contra o povo de Deus, tá? Então nós temos sim o direito de se defender o povo escolhido, né? Todos nós queremos a paz na terra, sim, tá? Queremos a paz na terra, né? E o nosso Deus da paz, o juiz da paz, né? Ele é o nosso rei, nosso governador, né? E você pode jejuar para que você possa se contra-atacar desses teus adversários, possa ter sua vitória, possa ter livramento de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá, bora lá fazer o jejum local, Purim local, para que você receba livramento de Deus na tua vida. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Já estamos aqui, se estendeu meia hora desse vídeo, né? Amém. Adonai, Todo-Poderoso, graças te damos por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos orar, jejuar, nos humilharmos, Pai. Está escrito, Pai Santo, chegarmos a Deus e Ele chegará a vós, purificar a mão dos pecadores e voz de ânimo dobre, purificar o coração. E também está escrito, Pai Santo, aqui, se nós nos humilharmos, Senhor, o Senhor nos exaltará, Senhor Deus. E é tanta humilhação que nós vivemos dia após dia, Pai, por meio de lutas, enfermidades, Pai, dificuldades terríveis, Pai Santo. Estamos aqui nos preparando, Pai Santo, para estar em jejum e oração, Pai, no dia 13, 14 e 15, Pai, de março, Pai, em Purim, Pai Santo, combatendo, Pai, o espírito de Amã, Pai, que tenta tirar a nossa alegria, viver um luto que ainda não viveu, tirar as nossas posses, nossas bênçãos, Pai Santo, por meio de muitas situações. Nós queremos orar e jejuar, Pai, 13, 14 e 15 de março, Pai.
purim local. E assim como houve com outros povos, também pode haver livramento também para nós, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Dúvidas, deixa aqui nos comentários, aqui, tá bom? A respeito do jejum. E procure saber um pouquinho mais desses outros purims aí que eu falei para você. Porque o Senhor continua dando livramento. Se o povo de Israel ficasse sem fazer nada no tempo de Esther, eles morreriam. Mas eles preferiram ir por espiritual, jejuar, orar, e do Senhor veio o livramento de força para vencer os inimigos. Amém? Que o Eterno nos abençoe grandemente, em nome de Yeshua HaMashiach, e até o nosso jejum, em nome do Senhor.